Afinal de contas, a balança ajuda ou atrapalha no processo de emagrecimento? Será que é melhor eu me pesar com mais frequência ou com menos frequência enquanto eu tô perdendo peso? Mas antes da gente começar a falar sobre isso, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você ver outros vídeos com conteúdos similares a esse por aqui. Bom, segundo dados do Registro Nacional de Controle de Peso dos Estados Unidos, que é um órgão que monitora pessoas que perderam peso e que têm sucesso na manutenção dessa perda de peso ao longo do tempo, eles identificaram alguns padrões comportamentais que estão relacionados às pessoas que mais obtêm sucesso na manutenção do peso perdido ao longo dos anos. E um desses fatores que está elencado como um dos fatores de sucesso, tanto na perda quanto na manutenção de peso ao longo dos anos, é justamente a questão do monitoramento constante, muitas vezes até diário, do peso. Na verdade, a balança é uma das ferramentas mais importantes, tanto para perda quanto para manutenção do peso. Eu sempre digo que, principalmente para quem está na fase de manutenção do peso, se pesar acaba sendo essencial, porque você precisa saber se você saiu da faixa de peso ou do peso que você atingiu e quanto que você saiu, justamente para você poder tomar uma resposta imediata e voltar aí o quanto antes para uma dieta para conseguir recuperar o peso perdido e acabar não ganhando mais peso ainda. Então, durante a fase de manutenção de peso, se pesar constantemente é essencial para que você consiga manter os seus resultados e manter o sucesso do seu processo de perda de peso. Para a maioria das pessoas, a gente fala que é adequado normalmente se pesar uma vez por semana. Mas para uma psicóloga americana chamada Judith Beck, que ela é especialista em emagrecimento e autora dos livros Pense Magro e Armadilhas da Dieta, ela sugere que não, que nós deveríamos nos pesar todos os dias. Exatamente, indo bem contra boa parte do que as pessoas que falam sobre emagrecimento falam, que você não tem que se pesar todos os dias, a Judith já vai bem na contramão. Ela fala que a gente tem que se pesar todos os dias. E por que a Judith acha que é melhor que a gente se pese todos os dias do que apenas uma vez por semana? O primeiro motivo que faz com que a Judith Beck diga que é essencial que a gente se pese todos os dias e não apenas uma vez por semana é porque muitos pacientes que ela atende, ela percebe que muitos desses pacientes têm receio de se pesar. Então, quando a pessoa acaba deixando para se pesar uma vez por semana, ela pode acabar evitando se pesar uma vez por semana. Se ela tem um compromisso de se pesar todos os dias, ela acaba se obrigando a se pesar todos os dias. Além disso, se eu me peso apenas uma vez por semana, eu posso não estar tendo um quadro real do que está acontecendo na minha semana em relação à perda de peso. É óbvio que a gente sabe que o nosso peso ele tem flutuações e que existem várias coisas que interferem no nosso peso, mas se eu me peso só uma vez por semana, pode ser que eu acabe me pesando justamente no dia em que meu peso está maior. E isso pode acabar sendo um fator desmotivador no processo de perda de peso. Então ela sugere que você se pese todos os dias. Além disso, ela fala que você se pesar todos os dias aumenta a sua responsabilidade com relação ao seu processo de emagrecimento. Porque se eu sei que eu tenho que me pesar todos os dias pela manhã em jejum, eu acabo dando uma segurada à noite. Então, por exemplo, se eu sei que amanhã de manhã eu vou me pesar e hoje à noite eu vou para um rodízio de pizza, talvez eu acabe segurando um pouco mais o que eu vou comer no rodízio para não ter um resultado tão drástico amanhã quando eu subir na balança. Um outro fator que ela fala que é muito importante para a gente se pesar todos os dias é que a gente acaba se acostumando com flutuações normais de peso e a gente acaba identificando com mais facilidade o que é uma flutuação normal do meu peso e o que é um ganho de peso efetivo. Então, por exemplo, nós mulheres, a gente sabe que por questões fisiológicas, a gente acaba retendo mais líquido, por exemplo, quando a gente está na fase pré-menstrual. Se eu tô acostumada a me pesar todos os dias, eu sei que naquela semana ali, quando eu subir na balança, eu vou ter uma leve flutuação do peso. Ou eu sei que, por exemplo, se eu fui no rodízio de pizza ontem, de fato, eu comi muito mais do que eu deveria, é óbvio que eu vou ter uma flutuação maior no peso. Mas a questão é que eu acabo me habituando e eu acabo conseguindo identificar o que é uma flutuação normal do meu peso, por conta de retenção de líquidos, por exemplo, do que é de fato um ganho de peso efetivo que eu tenho que fazer alguma coisa. Um outro fator que é bastante importante, que a Judith Beck coloca
pra gente se pesar todos os dias é que a gente acaba se tornando menos vulnerável emocionalmente à balança. Sim, é exatamente isso que você está ouvindo. Muita gente acha que se pesar todos os dias vai ficar paranoico ou vai ficar muito vulnerável à balança. A Judith, na verdade, ela fala que não. Quanto mais você se pesa, menos vulnerável você fica, porque você entende que o número que está na balança, ele é apenas um número de feedback. Ele está apenas ali para te direcionar no teu caminho, para dizer se o que você está fazendo para perder peso está correto ou não, ou se você precisa fazer ajustes na sua dieta. Ele é nada mais do que isso. E se você se pesa com uma certa frequência, se você se expõe à balança, você acaba se habituando a subir na balança e você para de dar tanta importância para o número que aparece ali. Você entende que é simplesmente mais um número e que ele não tem nada a ver com o teu valor como pessoa ou como quem você é. Ele tá ali simplesmente para te dizer se o que você tá fazendo tá certo ou não. É simplesmente mais um número que significa uma medida do teu progresso e do teu resultado. Não tem nada a ver com o teu valor como pessoa. Ou seja, quanto mais você se expõe a subir na balança e a se pesar, menos vulnerável emocionalmente você fica ao número que aparece ali. E aliado a esse pensamento, a gente pode trazer aí um erro que as pessoas cometem quando sobem na balança. Um grande erro é esperar que a balança seja uma recompensa pelo trabalho duro que você vem fazendo no teu processo de emagrecimento. Você tem que entender que a balança é simplesmente uma métrica de resultado que você vai utilizar juntamente com outras métricas, como fotos que você tenha durante o período de emagrecimento, medidas que você tenha do teu corpo. Então a balança, ela não pode ser vista como uma recompensa pelo teu processo de emagrecimento. Você tem que enxergar a balança apenas como uma forma de medir o seu progresso e de fazer ajustes ali no seu caminho. Agora eu quero trazer 2 pensamentos sabotadores muito comuns que as pessoas têm quando sobem na balança e como que a gente pode lidar com esses pensamentos sabotadores. O primeiro pensamento sabotador que algumas pessoas têm é: a pessoa sobe na balança e ela vê que ela emagreceu. E aí o pensamento que ela tem é: nossa, eu emagreci, então agora eu posso afrouxar, eu posso comer o que eu quero. Gente, não é bem assim. Se você emagreceu, é justamente porque você estava focado, porque você se manteve firme. Então, que resposta que eu posso dar para esse pensamento sabotador de: ai meu Deus, eu emagreci, agora eu posso comer o que eu quero? Então eu tenho que entender que eu emagreci, e eu tô vendo esse resultado na balança justamente porque eu estava focada na minha dieta e fazendo tudo certinho. Se eu começar a afrouxar muito, o número da balança ele vai voltar a subir e eu vou deixar de ver o resultado que eu estava vendo antes. Então, cuidado com esse pensamento de que eu subi na balança, eu tô mais magro, eu posso comer o que eu quero. Não, eu tô mais magro justamente porque eu não comi o que eu queria e porque eu me contive ali durante o meu processo de emagrecimento. Um outro pensamento sabotador muito comum que pode surgir é o pensamento de: eu fui viajar, eu chutei o balde, ou foi final de ano, eu chutei o balde, eu tava de férias, eu chutei o balde, enfim, qualquer coisa que tenha feito com que você tenha comido muito além do que você deveria. Então eu comi muito além do que eu deveria, eu vou esperar um pouquinho e eu não vou me pesar. Eu vou me pesar só quando eu emagrecer um pouco. Gente, esse pensamento é um pensamento sabotador e tá super equivocado. Primeiro, como que você vai saber? Algumas pessoas falam: eu vou emagrecer um pouco e daí eu me peso. Mas se você não se pesar, como que você vai saber se você emagreceu ou não? Segunda coisa, se você passou por um período de férias, de viagem, se você estava de férias da dieta, é justamente nesse período que você tem que se pesar, para você ver o estrago, digamos assim. Então eu voltei de férias, imediatamente eu vou me pesar. No dia seguinte eu já vou me pesar, justamente para ver quanto que eu ganhei de peso. Será que eu ganhei tanto peso quanto eu achei que eu ganhei? Será que de repente eu não tô exagerando e achando que eu super engordei e eu nem engordei tanto assim? Além disso, me ajuda a fazer um acompanhamento mais real do que aconteceu comigo. Então, por exemplo, se eu viajei e eu ganhei 4 quilos, pode ser que em uma semana eu já perca metade daquele peso, porque era simplesmente inchaço, era simplesmente retenção de líquidos. Por outro lado, se eu vejo que eu ganhei 4 quilos na balança e que esse peso não está indo embora, eu preciso fazer alguma coisa para reduzir meu peso, porque de fato eu ganhei peso durante a viagem. É óbvio que quando eu falo da gente se pesar toda semana ou a gente se pesar todos os dias, eu tô falando para um público que está em um processo de perda de peso. Se você está num processo de hipertrofia muscular, se você está querendo ganhar massa magra, talvez se pesar todos os dias não seja o adequado para você. Por quê? Justamente porque você
está num processo em que você quer aumentar o seu peso e não diminuir. Agora, se você está num processo de emagrecimento ou de manutenção de peso que não envolve ganho de massa magra, é essencial que você se pese. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido um pouco essa polêmica entre se pesar ou não. E se você gostou do conteúdo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como esse.